dia 10 Saúde na TV, mais uma vez temos a presença especial do Dr. Milton Sabino. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Vamos falar hoje sobre ortopedia funcional dos maxilares. Isso. Dentro da ortodôntica, né, da parte ortodôntica, qual a importância que tem a ortopedia? A ortopedia funcional dos maxilares é uma área nova dentro da odontologia. Ela só foi reconhecida há aproximadamente 4 anos atrás. Então, antes eu vou falar o que é a ortopedia funcional dos maxilares. É uma palavra muito grande. A ortopedia, antigamente usava-se aqueles aparelhos chamados aparelhos móveis, né? E os aparelhos móveis, realmente, muitos anos atrás, eles tinham pouca função. Essa área se desenvolveu muito e hoje em dia os aparelhos ortopédicos, ortopedia funcional dos maxilares, elas têm aparelhos que são muito eficientes. E dentro da ortodontia, na verdade, eles se complementam. Cada um tem a sua vantagem dentro da ortodontia. Não existe assim, indicar um ou outro, ou existem critérios para uma... Não, existem critérios para indicação. Certo. Então, um exemplo. Eu consigo fazer um tratamento todo com ortodontia e consigo fazer um tratamento todo com ortopedia. Depende de cada caso. Depende de cada caso. Só que às vezes a associação desses tratamentos torna o caso muito mais rápido. Tá? Então é como café com leite. Você pode tomar o café, você pode tomar o leite, você pode misturar os dois. Misturando sempre fica mais gostoso um pouquinho. É o mesmo caso. Exceto num dia do mês que eu faço um atendimento para pessoas às vezes que não poderiam ter um tratamento normalmente, nesse dia o meu critério de escolha é assim: o tratamento que for mais rápido e eficiente. No dia a dia do consultório, eu dou até, às vezes, o direito do paciente escolher, mostrando para ele, olha, este é melhor para este caso, este é melhor para este. Eu gosto muito da ortodontia, quando é para você movimentar dentes, e em pacientes adultos. E gosto muito da ortopedia em pacientes jovens e crianças. Ótimo. Tá? Porque ele consegue, a ortopedia consegue mudar a posição do osso, consegue mudar a posição da musculatura da face. Então, nessa idade, em criança, que está crescendo, tendo uma remodelação do osso, o tratamento fica muito mais fácil. Tá certo. E em relação a implantes, quais são as novidades? Em relação aos implantes, nós temos sempre novidades. A odontologia sempre tem novidades. Atualmente, a novidade do implante, o que muito se fala é aquela cirurgia que você coloca os dentes no mesmo dia, né? Isso é possível se fazer em alguns pacientes. Quando isso é possível, o que nós fazemos? Nós pedimos uma tomografia para o paciente, que é uma radiografia computadorizada, onde eu vou ter milímetro por milímetro da sua face, de 2 em 2 milímetros da sua face. Com esse exame no meu computador, eu monto a cirurgia e mando para uma empresa. O que essa empresa faz? Ela manda para o meu consultório exatamente a cópia do seu osso. Então, isto é a cópia fiel do osso de um paciente. Tudo online. Tudo online eu mando. Aí eles me enviam isso aqui pelo correio. Então, eles sabem exatamente aqui qual a profundidade que eu quero, qual a angulação que eu quero e qual a largura do implante que eu quero. E é preciso? É preciso. Isso aqui tem que ser preciso. Você Correto. tem que realmente fazer com um lugar que você saiba que existe precisão. Em cima disto é feito um guia cirúrgico que nós chamamos, que é esta peça aqui. Tá? Esta peça ela é encaixada em cima, na boca do paciente, e com esta peça colocada, eu sei exatamente o lugar que eu vou furar. Ou seja, não tem maneira de eu errar a inclinação. Como eu sei o lugar que eu vou colocar, o que eu vou colocar e onde eu vou colocar, eu posso na mesma sessão já ter os dentes prontos. E em cima desses dentes aqui... E qual a vantagem? Você chega no consultório às 9 horas da manhã, 1h da tarde, você vai embora com os dentes colocados. Que maravilha. É importante. Todas as pessoas podem colocar isso? Não. Não. Tem que pedir esses exames antes, tem que avaliar se o caso é possível, se a pessoa tem osso suficiente para isso. É importante o planejamento, planejamento, né, é fundamental. Sem planejamento não tem como dar certo. Doutor Milton, você deu uma entrevista para a Rádio Record, aliás, com a minha grande amiga Miriam Ramos, Isso. a jornalista Miriam Ramos, Isso. sobre respiração bucal. Nós achamos muito interessante. Podia falar um pouquinho a respeito para a gente? Posso sim. Eu adorei falar com a Miriam e para mim é sempre um prazer quando eu posso falar sobre a minha área. Eu acho que falar da minha área é uma maneira de divulgar para as pessoas, às vezes, problemas que elas têm e não sabem que têm ou não tiveram acesso a alguém que mostrasse que aquilo é possível de solução.
a entrevista da respiração bucal... Em relação às crianças, né, que às vezes respiram pela boca bucal. E os pais têm que estar percebendo isso, né? Como é que é Porque respirar é fundamental, respirar é básico. E hoje em dia, principalmente em cidades como São Paulo, é difícil você respirar, né? Porque é a poluição. Então, o que dificulta a respiração numa criança? Adenoide, né? Hábitos, então criança que chupa madeira há muitos anos, que chupa chupeta há muitos anos, crianças que têm problemas de alergias crônicas, então aquela criança que está sempre com alergia, isso faz com que a criança passe a respirar apenas pela boca. E quando se respira apenas pela boca, você tem grandes alterações na face. Então isso é que nós devemos tomar cuidado. E aí seria, no caso, a ortopedia, que seria adequada? Sim, normalmente quando você percebe, porque o que acontece com a criança que respira pela boca? A criança que respira pela boca, ela passa a ter um rosto fino e longo. Né? O canto dos olhos da criança, eles ficam meio caídos, então dá um aspecto triste para a criança. O lábio de cima, ele fica grosso, ele fica fino. Então, normalmente aquelas pessoas que quando sorriem, aparece a gengiva. Como ela não tem tônus muscular, o queixo, a mandíbula, fica um pouquinho para trás. E esta parte de cima vai para frente. Então é nessa hora que os pais nos procuram. Só que o ideal é que eles perguntem ao pediatra, logo nos primeiros 3, 4 anos de idade, como é que está a respiração daquela criança, para que a gente consiga fazer esse trabalho preventivamente. Ótimo. Falando em prevenção, qual a importância da prevenção e como deve ser feita? Todos os profissionais de saúde sempre falam isso. Prevenção é fundamental hoje em dia. Com os diagnósticos que nós temos, com os métodos de prevenção, com os métodos de tratamento, quanto mais cedo você diagnosticar, maior o resultado, melhor a qualidade do resultado. Porque as pessoas falam, mas se eu não colocar aparelho no meu filho com 6 anos, colocar com 20, você não resolve? Às vezes eu resolvo. Só que eu não resolvo tão bem quanto eu resolveria se ele tivesse 6. Porque com 6 eu não vou deixar o problema acontecer. E com 20 eu tenho que arrumar um problema que já existe. Então essa é a diferença. E uma coisa que deve ficar importante é que a prevenção é a maneira mais econômica de manter a saúde. E a saúde bucal é muito importante. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui. Foi um prazer receber. Muito obrigado, eu que agradeço. Conversamos com o doutor Milton Sabino, aqui no Vida e Saúde na TV.